Uma principal dessa live de hoje é sobre aí essa possível abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro, né? Bem, e para entender melhor essa questão, é necessário a gente entender um pouco, né, o que deu origem a isso. Tem a chamada CPI das fake news, e a CPI das fake news chegou em um momento bem interessante, que fala aí sobre os disparos de mensagens para milhões. Foi uma coisa, já houve várias reportagens, né, que demonstraram isso. O próprio WhatsApp já se manifestou em relação a essa questão, afirmando que houve realmente isso, né? E já tivemos há alguns meses atrás uma reportagem que mostrou isso de forma bem clara, né? Que o Bolsonaro, com um grupo aí de empresários e de demais pessoas, inclusive até mesmo o próprio Steve Bannon, né? Que é uma figura bem conhecida, e não só no Brasil, mas no mundo todo, como um conspiracionista e como um articulador de divulgação desse tipo de conspirações, de mentiras na internet, né, de forma massificada. Então a gente tem aí isso, tivemos isso, né, nessas eleições de 2018, né, o disparo de milhões de mensagens desse tipo de fake news, de mentiras, para milhões de pessoas, né, nas plataformas digitais aí, principalmente no WhatsApp, né? E a gente viu diversas declarações do próprio presidente, até mesmo na rede de televisão, como aconteceu no Jornal Nacional, quando o presidente se declarou em relação à questão do kit gay, né, aquela coisa toda. Todas essas mentiras, né, que ele propagou, né? Então, é importante a gente entender isso para a gente poder compreender o episódio, né, que aconteceu hoje, né? O Bolsonaro estava ali numa coletiva de imprensa, né? E quando ele foi tratar sobre a questão dessa jornalista da Folha, que tratava dessa questão das fake news, né? Ele foi lá e falou sobre a questão do furo de reportagem e tal, mas falou isso com uma insinuação sexual, né, para atacar a jornalista, né? Que é um desrespeito assim enorme com essa jornalista, e não somente com ela, mas também demonstra, né, ali um desrespeito às mulheres, ao jornalismo de modo geral, né? E por aí vai. Então a gente observa com isso. Olá, Marvin, tudo bem? Um claro desrespeito do Bolsonaro total ao trabalho, né, dessa jornalista e dos demais jornalistas, né, em relação a essa questão. E pior ainda quando ele faz essas insinuações sexuais, né, com essa jornalista, né, o que é um total desrespeito, não só à profissão dela, mas ela como ser humano. Então a gente tem uma declaração aí já do Miguel Reale, né, que foi o redator do impeachment do presidente Collor e também da Dilma, e ele disse que há um precedente legal, sim, para a abertura de um processo de impeachment do Bolsonaro por conta, né, de decoro, de questão de responsabilidade e tal, por conta dessa declaração que eles estão simplesmente deixando. Outra coisa que a gente pode observar em relação a essas investigações, né, caso da Marielle, como esse próprio caso aí dessas fake news, desse disparo de fake news que poderia resultar, né, deveria, na verdade, não só poderia, mas deveria resultar no impeachment da chapa, né, não só do Bolsonaro em si, mas da chapa Bolsonaro e Mourão, né? Mas infelizmente no Brasil não há um respeito. As instituições, elas não estão seguindo o que a lei determina. Então a gente não pode declarar isso, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: há um precedente jurídico para tal coisa. Isso é uma questão. Agora, o que a gente nota é que
o que tem mais força não é a questão jurídica em si, mas a questão política. E o Bolsonaro, ele tem muita governabilidade.